Olá, serei seu professor nesta videoaula de Introdução aos Projetos Elétricos. Vamos começar? Os temas desta aula serão eletrodutos, condutores, tomadas. Bom, então nós já posicionamos o nosso quadro de distribuição, posicionamos os nossos pontos de iluminação e posicionamos os nossos interruptores. Agora, existem a ligação entre todos esses itens que eu mencionei para vocês e alguns outros itens que virão ainda. Essa interligação, fisicamente, se dá pelo famoso conduíte, ou o chamado eletroduto. Eletroduto é um duto para a passagem dos condutores elétricos. Embora não seja uma competência lá do eletricista, do técnico, fazer a passagem desses eletrodutos, isso fica a cargo do pessoal da construção civil, é importante que o responsável pelo projeto identifique onde estará posicionado esse eletroduto e, o mais importante, ligando quem a quem. Então, naquela nossa planta baixa, nós faremos menções aos eletrodutos, ou seja, onde estarão posicionados esses eletrodutos, ligando quem a quem, qual é o diâmetro desse eletroduto. Então toda essa informação será importante para o pessoal da construção civil que vai de fato implementá-los. Então vejam, aqui nós temos uma simbologia que demonstra a utilização do eletroduto. Então quando ele está embutido no teto ou na parede, é uma linha contínua. Quando ele está embutido no piso, ele é uma linha tracejada. Esses são os eletrodutos mais utilizados. E vejam que é demonstrado também o diâmetro desse eletroduto. Isso você precisa especificar com base em informações que virão mais à frente, para que você saiba quantos fios você tem dentro desse eletroduto e depois qual é a capacidade para você dimensionar esse diâmetro de eletroduto. Importante é você sempre colocar um diâmetro suficiente para que, além daqueles fios que você já tenha previsto no seu projeto, depois possa ser passado um fio ou outro por uma questão de manutenção ou de uma nova instalação. É um caso muito concreto do que se acontece nas instalações elétricas. Por exemplo, um ambiente que de repente deseja se instalar um ventilador de teto. E aí, para tal, é necessário que venha mais um fio, pelo menos mais um fio, para o comando desse ventilador. E aí muitas vezes há uma dificuldade em se passar esse novo fio, porque o eletroduto que foi projetado ali naquela fase inicial de projeto era um eletroduto com uma dimensão muito pequena, que cabia assim com precisão aqueles cabos do projeto, mas não possibilitavam nenhum cabo a mais que possa ser passado posteriormente. Então, isso é importante nessa hora de prever os eletrodutos. E então, dentro dos eletrodutos, nós vamos fazer uma menção aos condutores que estão lá dentro. Essa informação é muito importante, porque muitas vezes uma pessoa projeta a instalação e uma outra pessoa executa o projeto. Então, a pessoa que vai executar, ela tem que entender que naquele eletroduto estão presentes aqueles condutores. E é assim que a simbologia trata. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma ligação de uma tomada, então nós vamos ter uma tomada 127 volts de uma residência, vai precisar de um condutor de fase, um condutor neutro e um condutor de aterramento, o condutor de proteção. Então, como identificar esses três condutores? Veja só pela simbologia da norma. O condutor fase é esse traço, então é um traço perpendicular aqui cortando o nosso eletroduto. O condutor neutro, perceba, é como se fosse um L de cabeça para baixo, também cortando o eletroduto. E o condutor de aterramento é uma letra T, também perpendicular a esse eletroduto. E quando é o caso de interruptores, nós vamos precisar, para ligação elétrica, de um cabo de retorno. Então, esse cabo de retorno é esse pequeno traço aqui perpendicular. Ele não atravessa todo o eletroduto como o condutor fase, mas é apenas um traço perpendicular aqui no eletroduto. Você vai demonstrar que dentro daquela tubulação estão presentes esses condutores. Obviamente que você pode colocar mais do que uma fase, mais do que um retorno, basta que depois você identifique. Então, acima de cada uma dessas simbologias, você coloca o número do circuito.
Isso é uma maneira de você identificar. Ou no caso dos interruptores, você vai identificar os fios de retorno. Então, se aquele é um fio de retorno de um interruptor de seção A, aquela primeira tecla que você está acionando uma lâmpada, então, acima desse traço do retorno, você vai posicionar a letra A minúscula, identificando assim o condutor. Em alguns casos, você também deve mencionar qual é a seção nominal do fio, então qual é a dimensão desse fio. Então, no caso da iluminação, um fio de 1,5, no caso da tomada, um fio de 2,5, então você deve mencionar isso também. Claro que, se você está utilizando como padrão para sua instalação um cabo de 1,5 para iluminação, você não vai ter que demonstrar em cada cabo qual é a seção. Adota-se por padrão que todos os cabos que não estão identificados são de seção 1,5. Agora, uma tomada, uma TUI de um chuveiro, por exemplo, que você utilizou um cabo de 6 milímetros. Então, nesse caso, que é diferente das outras tomadas, em que você adotou o cabo de 2,5, você vai demonstrar ali o cabo de 6 milímetros. E então, a simbologia das tomadas. A simbologia das tomadas, vastamente estarão empregadas ali naquela planta baixa. Vamos obedecer aqui essa tabela. Nós temos basicamente 3 tipos de tomadas, que são as tomadas baixa, média e alta. Baixa, média e alta em relação à altura que elas serão posicionadas no projeto. Então, por exemplo, a lâmpada baixa, veja só, a norma diz 300 milímetros do piso acabado. 30 centímetros do piso acabado é levantado ali um ponto de tomada. A tomada média, ou meia altura, tem 1,30 m do piso acabado. E a tomada alta, ela tem 2 metros do piso acabado. Então, essas alturas são padronizadas, ou seja, o pessoal da construção civil que for instalar aquela caixinha tem que utilizar esse padrão de altura, seria o ideal, e você que vai determinar se naquele ponto você tem uma caixinha embaixo, no meio ou em cima da parede. Isso é muito importante, porque a maioria dos equipamentos utilizam a tomada baixa. Mas, se você tem uma televisão fixada ali no centro da parede, é mais conveniente que você já posicione uma tomada ali a meia altura, para que ela fique mais próxima do equipamento. Se você vai instalar um ar-condicionado, um ventilador de parede, ou até mesmo um suporte de televisão para que a televisão fique elevada lá em cima, muito próxima do teto, aí você já utiliza a tomada alta. É o caso também do chuveiro. O chuveiro, obrigatoriamente, você vai instalar ele em cima. Então, a tomada alta ali que vai acompanhar a ligação elétrica desse chuveiro. E aqui nós temos a nossa mesma planta baixa, do nosso exemplo aqui, agora trazendo toda essa nossa simbologia. Então veja que o desenho vai ficando já mais poluído, ou seja, tem muita simbologia aqui fazendo parte desse desenho, então é muito importante nesse momento que o projetista tenha muita organização. Então por vezes aqui a gente apaga, seja na prancheta, seja numa ferramenta de CAD. Então é muito importante que o projetista tenha organização para colocar todas essas informações aqui no projeto, porque depois alguém vai precisar interpretar esse desenho. Então quanto mais organizado ele for, melhor vai ser a facilidade para alguém interpretar e realmente aplicar isso. Então vejam que aqui nós posicionamos os interruptores, posicionamos as tomadas e posicionamos os eletrodutos. Veja, por exemplo, que esses eletrodutos que saem do quadro geral e vão até o quadro parcial de luz e força é uma tubulação linha tracejada, ou seja, vem pelo piso. As demais outras tubulações que acontecem aqui no nosso projeto, elas têm um traço contínuo, ou seja, demonstrando que esse eletroduto está pelo teto e pela parede. Então veja que sai ali do quadro e vai para o ponto de iluminação que está no centro. Aqui, por exemplo, no dormitório 2, sai um eletroduto que vai até o ponto de iluminação no teto. Desse ponto de iluminação no teto, ele vai para um interruptor que está ali ao lado da porta. Desse interruptor, ele já está alimentando ali aquela tomada, que muito provavelmente está lá embaixo do próprio interruptor. E do outro lado, veja só, um eletroduto leva até a parede, uma ligação até uma tomada, e pela parede é conectado até uma outra tomada. Então você
identifica que nesses eletrodutos você tem ali os diversos condutores. Através daquela nossa simbologia, nós conseguimos identificar quando tem uma fase, quando tem um nêutron, quando tem um condutor de aterramento. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link vai trazer, com maiores detalhes, a simbologia elétrica para projetos. Eu citei para vocês as simbologias mais usuais, mas a NBR 5444 traz uma série de outros símbolos para serem utilizados em pontos de rede, pontos de campainha, pontos de telefone, ou seja, uma infinidade de símbolos que você pode utilizar nos seus projetos elétricos. Então é muito importante que você acesse esse link e conheça mais sobre esses símbolos. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Introdução aos Projetos Elétricos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!